E aí, minha gente, mais uma sexta-feira de Café com Verdade, sempre com o tema político do momento. Muito obrigado pela companhia de todos no Spotify, no YouTube e sempre com trechinhos quentes na TV Cidade, na nossa Jovem Pan News Fortaleza. Eu sou o Thiago Lima e estou recebendo aqui hoje vereadora pelo PT, Mari Lacerda. Tudo bem, Mari? Um prazer recebê-la. O prazer é todo meu, fico grata com o convite. Vou começar com uma pergunta logo de quente, de cara. Mari Lacerda é PT raiz? Sim, sem dúvidas, PT raiz. O que é que caracteriza, então, esse PT raiz do qual você faz parte? Um PT militante, um PT totalmente conectado com as lutas sociais, com os movimentos sociais. É um PT que é PT independente das circunstâncias do governo. É um PT que não abandona o PT em momentos difíceis. Essa é a definição de PT raiz pra gente. Então, se existe um PT raiz, existe um PT que não é tão raiz assim. E, óbvio, um partido desse tamanho, é grande, tem muita gente, é impossível todo mundo pensar a mesma coisa, né? Como é, então, que organiza isso, que as coisas são pacificadas, com tantas ideias diferentes? E do que Mari Lacerda, por exemplo, não abre mão, que não tem negociação em relação a ideais? Olha, o PT ele surge como esse instrumento de organização da classe trabalhadora. E ele surge também na diversidade do povo brasileiro. Lá na sua fundação, você vê que participa da fundação do PT operários intelectuais, setores da igreja, a juventude, movimento feminista. Então, são toda uma diversidade que se junta para a construção desse instrumento, que é esse instrumento de organização da classe trabalhadora. Então, é natural que, ao longo desses anos, essa diversidade ela seja, inclusive, ampliada. E isso é muito importante para o partido. Eu acho que isso mostra e é um pouco da força do PT, essa diversidade que se encontra dentro do PT, mas mesmo nessa diversidade nós defendemos ideias diferentes e o exercício democrático e a síntese desse exercício democrático é o que nós defendemos, né, para a sociedade. Então, assim, e dentro desses longos anos, dentro desse exercício, nós já tivemos embates profundos com outras pessoas do PT, mas que terminou ali a discussão, a gente seguiu fortalecendo e defendendo esse instrumento. Então, isso para a gente é mais importante. E, assim, é ruim quando o PT não está num bom momento, abandona o partido ou vai para outro partido. Isso mostra que não se identifica de fato com o PT e com essas suas bandeiras históricas. Nós tivemos, assim, por exemplo, o grupo, historicamente, né, grupo da Luiziane e grupo do Guimarães. São grupos que, historicamente, se enfrentam, mas, independente dos enfrentamentos, seguem na construção do Partido dos Trabalhadores. Independente do momento de auge ou no momento de baixa, por exemplo, na prisão do Lula, estávamos todos ali na luta pela liberdade do Lula. Então, assim, esse é o PT raiz, um PT que está profundamente ligado aos valores de fundação, aos seus princípios e à sua missão junto com a classe trabalhadora. A gente vai já falar sobre esses dois grupos, né? E aí tem uma campanha ano que vem, uma eleição especialmente para o Senado, que parece que vai esquentar bastante o cenário político. Mas, Mari, você falou aí nessa questão de ter... Você acha que os auges de um partido, e de um partido como o PT, esses auges atraem pessoas que não se identificam tanto, que talvez utilizam-se do auge para conseguir alguma vitória, algum benefício? Tem gente que se aproveita disso no PT e já teve ao longo da história. E como é que trata isso? Olha, eu acho que é natural que quando o PT esteja em alta, muitas pessoas se identifiquem com o PT e queiram vir para o PT. Eu acho que isso é um processo natural e aconteceu ao longo da história. Mas a nossa questão é que essas pessoas venham e permaneçam no partido, né? E abracem então, assim, as causas. Que abracem as causas do partido. O partido, ele é o defensor intrínseco da luta das mulheres. Então, se você adere ao PT, você adere ao programa do PT. O PT tem resoluções muito claras sobre a questão ecológica, sobre a questão racial, sobre a questão feminista, sobre como trata e olha para a juventude. Então, assim, não dá para vir para o PT sendo, né, aqui eu entro nesse partido, mas com ideias ainda que o partido não. Não, o PT tem um estatuto, tem resoluções. O que nós queremos é que a pessoa, ao entrar no PT, ela abrace esses valores, ela abrace este programa.
E é óbvio que ao longo da história, são muitos anos aí de história, governamos o Brasil, né, algumas vezes, então tem também esse momento de ascenso e também... São mais de 4 décadas de história. Tem muita coisa que aconteceu e que fez transformações, tanto dos partidos, muitas coisas fizeram essas transformações nos partidos de modo geral, no Brasil. Você acredita que hoje o Partido dos Trabalhadores alcançou essa modernidade, se modernizou? Porque muitos críticos falam que o PT não conseguiu, boa parte talvez, não conseguiu se modernizar e conversar com a população. Vide o sucesso do campo da direita nas redes sociais, por exemplo. Você acha que falta ainda alcançar essa parcela da população através de um meio que está dominado por outro campo? Olha, eu acho que o PT segue sendo um instrumento vivo. Eu ter sido eleita na Câmara Municipal de Fortaleza mostra isso. A força de uma juventude que vem ali da periferia, que está conectada com os movimentos sociais, que disputa as redes. Nós também não podemos achar que essa relação da direita com uma rede social ela é uma relação totalmente... Hegemônica? Hegemônica e ingênua. Também quem são as grandes redes de comunicação? São controladas por quem? Acho que também é preciso a gente fazer essa fatia. Será que o discurso que nós, do campo da esquerda, né, do PT Raiz, propagamos nestes meios, né, eles têm tanto alcance, assim, eles são de interesse, inclusive, dos donos das plataformas? Porque a gente não pode esquecer que quando a gente fala desses meios de comunicação, são empresas, são plataformas que estão muito bem, inclusive hoje, alinhadas à extrema-direita, vide a relação com o Trump nos Estados Unidos. Então, assim, é óbvio que eu acho que também tem um quê de uma geração mais nova que se conecta com essas ferramentas. E eu acho que o PT, como tem um desafio aí de que a juventude possa ocupar os espaços de poder, eu acho que tem essa dificuldade de conexão, sim, de estar mais presente nas redes sociais. Mas eu acho que é muito importante dizer que essa disputa nas redes sociais ela não é feita de maneira igualitária entre setores da esquerda e da direita. Mari Lacerda é vereadora pelo PT, está batendo esse papo com a gente aqui no Café com Verdade nessa sexta-feira. Direto ao ponto, você vai ser candidata a presidência do PT em Fortaleza. Como é que está esse movimento dentro do partido? De fora, e aí pela imprensa, a gente que acompanha a política, a gente tem a impressão que está fervilhando, efervescente. Você é candidata e em que status está a eleição hoje? Olha, hoje a inscrição de chapa, saindo daqui nós vamos escrever a nossa chapa e a nossa candidatura. É natural que um processo de disputa interna, ele mexa com o PT, né? Ele movimente os campos, os grupos políticos em torno do PT. Então, o que nós estamos construindo é uma candidatura e uma chapa que dialogue com os campos do PT, que dialogue com as correntes internas do PT, mas que também dialogue com a sociedade, dialogue com estes setores, dizendo que o PT segue sendo esse instrumento, segue sendo uma possibilidade de transformação e, mais ainda, que o PT tem espaço para as mulheres nos lugares de poder e de direção. Esse é um dos recados que a gente quer dar com a nossa candidatura. Agora vamos falar um pouquinho do ano que vem, já olhamos para o passado, para o presente. 2026 é daqui a um ano e alguns meses, mas parece que 2026 já está aqui hoje, né? Por que eu estou falando isso? Pela disputa que nós vamos ter para o governo do Estado, mas este ano, normalmente, né, Mário, a disputa pela prefeitura, pelo governo do Estado e pela presidência são as que tomam o noticiário e tudo mais. Mas parece que em 2026 teremos uma outra disputa muito importante, que é pelo Senado. São 2 vagas e dentro do PT, me parece, tem uma disputa para ver quem vai ser esse nome do PT a concorrer ao Senado. Hoje, como é que está essa conversa? Existe uma definição, porque temos o Guimarães, deputado Guimarães, que é um pré-candidato, e a Luiziane Lins também já anunciou que é pré-candidata ao Senado. Como é que resolve isso num partido tão grande? Como é que a Mari está se posicionando? Olha, eu fiz parte do momento que nós lançamos a candidatura da Luiziane. O Lula tem falado muito sobre a importância não só de reeleger o projeto nacional, mas também de reeleger uma grande bancada
para o Senado e para a Câmara, porque a gente vê hoje o Centrão tentando sequestrar a pauta do governo. Então, nós acreditamos que nós precisamos apresentar os melhores nomes para esse momento. O Campo Democrático já tem algum tempo apresentado o nome do Guimarães, o deputado Guimarães, e nós achamos que podemos, sim, colocar o nome da Luiziane nessa discussão, porque é um quadro muito bem preparado, governou essa cidade, é a mais votada aqui na capital. Então, assim, é um nome que é bom na concorrência, né, tipo, para concorrer aí à chapa majoritária. Então, nós acreditamos que é bom apresentar ela para o partido, porque, vejamos, dentro da nossa base aliada, seja do cenário nacional, seja do estadual, já se falaram em vários nomes. Vários nomes foram ventilados. Então, eu estou entendendo que as pessoas estão apresentando o quê? Acreditando, esse é um bom nome, acho que temos que apresentar. Então, nós fizemos esse mesmo movimento. Luiziane é um ótimo nome, sempre vota com a classe trabalhadora, é a mais votada em Fortaleza e tem todas as condições de representar o PT numa chapa ao Senado. Agora, o que nós queremos muito também construir unidade, inclusive com outros campos, é que o PT não abra mão de ter candidatura. Assim como nós fizemos para a Prefeitura de Fortaleza. A primeiro entendimento e a primeira unidade foi em torno de que o PT teria candidatura. E depois houve processo de disputa interna para decidir quem era o candidato. Então, acho que esse é um momento do PT reafirmar que a candidatura do Senado, uma das candidaturas, será do PT. Porque em um outro momento lá atrás, inclusive com o aval do então, na época, era governador Camilo Santana, o PT acabou perdendo a vaga, e essa vaga não ficou dentro do campo progressista. Essa vaga, inclusive, fez do Eduardo Girão um senador. E a gente perdeu a vaga que ali tinha com o senador Pimentel. Então, nós não queremos que esse cenário se repita. E para que esse cenário não se repita, a gente precisa colocar os melhores quadros do PT na mesa. O Girão concorreu por outro campo. Mas a gente acredita que se o PT tivesse unificado lançado uma candidatura, na sua candidatura, a gente vê os deslocamentos daquele voto que iria para um candidato mais próximo do PT ou do campo progressista, ele dispersar. Entendeu? Então, acho que o PT agrega e o PT tem todas as condições de ter a vaga ao Senado. Então, acho que esse é o primeiro elemento que nós queremos também destacar. Sim, eu conversei com a deputada Luiziane algumas vezes, ela veio aqui na Jovem Pan News, e o que ela relatou foi o seguinte: eu fui candidata, ela dizendo, né, que foi candidata em 2016, quando o PT estava com problemas, foi candidata em 2020, PT com problemas, presidente Lula preso, e o que ela ouviu foi que, já que ela era candidata nos momentos difíceis do partido, ela deveria ser a candidata no momento em que tinha o presidente no cargo, no caso Lula, e eu estou me referindo a 2024. E aí nós vimos alguns episódios ano passado, dela não participando de alguns eventos com o presidente, a demonstração de um certo distanciamento, foi fazer campanha em Caucaia. Aí eu vou entrar numa situação hipotética, né? Como é que fica o partido e uma liderança importante com a Luiziane, aí num caso dessa vaga não ficar com ela, né? Se vocês já cogitaram isso ou se uma decisão interna torna tudo em paz. Se o partido decidir que é fulano de tal, vai ser essa pessoa? Olha, eu acho que a gente iniciou o processo. Como ele vai terminar, a gente ainda não tem como prever isso no PT, né? E acho que o que é importante, vou pegar um pouco desse resgate que você fez, né? A Luiziane foi vereadora, deputada estadual, deputada federal, prefeita de Fortaleza. A Luiziane foi candidata em 2016, quando o Lula estava preso. A Luiziane foi candidata em 2020, né? Mesmo ali com a pressão sobre ela, foi candidata em 2020. E hoje é deputada federal que contribui muito, né, com a bancada, com as votações dentro do campo progressista. Aí é uma coisa que nós queremos colocar, inclusive, para o partido. Qual é o papel da mobilidade política, inclusive de atores importantes como ela? A Luiziane, ela é uma grande liderança. Já está indo aí, já teve 2 mandatos de deputada federal. Como o partido olha para lideranças, mulheres no caso, e potencializa. Acho que a nossa candidatura também está muito alinhada a este questionamento ao PT. Nós temos um presidente que é um homem, nós temos um governador que é um homem, nós temos um prefeito que é um homem, as chapas nacionais, os candidatos são todos homens,
qual é o espaço para as mulheres nesse partido que tem entre as suas bandeiras históricas o feminismo e a luta das mulheres? Essa é uma resposta que é o partido que tem que responder. Não somos nós. A nossa parte nós estamos fazendo. Nós estamos apresentando ao partido candidaturas aí que têm, inclusive, adesão na sociedade. Né? Não são candidaturas artificiais. São candidaturas que têm um vínculo com essa tradição e esse legado histórico do PT. Tanto eu, quanto a professora Adriana, quanto a Luiziane, para o Senado, somos mulheres de luta, conectado com a história do partido, que passamos pela essa construção histórica do partido e estamos se colocando à disposição desse instrumento para conseguir continuar aprofundando e sendo uma alternativa. Uma alternativa para as mulheres, uma alternativa para a juventude, uma alternativa para diversos setores que ainda vê o PT como esse instrumento. Qual a leitura, Mari, que vocês fazem da eleição do ano passado, tendo em vista uma diferença mínima, 10 mil votos? Qual a percepção de vocês em relação à população em ter levado um candidato jovem, não tem uma larga experiência parlamentar, apesar de muita atuação? Qual o recado que vocês entendem da população em relação a essa disputa, essa divisão do Brasil esquerda-direita? Tem um aprendizado nisso? E como é que se comunica com esse povo? Eu acho que na sua pergunta já vem algumas respostas. Acho que primeiro é dizer que Fortaleza não quer ser um reduto do fascismo. Acho que a primeira coisa dessa diferença, quem nos deu a vitória foi o povo de Fortaleza, que foi para a rua lutar contra essa outra opção que se colocava, que era uma nítida candidatura conservadora, mesmo que jovem, conservadora, né, dali no campo da direita, assumindo as bandeiras do fascismo de maneira muito nítida. E aí tem um elemento que, de fato, hoje ele é um elemento que nós devemos pensar em relação, inclusive, à democracia, que é como essas plataformas e os meios de comunicação têm criado, inclusive, universos paralelos, eu diria. Porque você pega o seu vizinho vê os projetos sociais, seu vizinho vê que o Lula zerou, tirou ali a cobrança dos medicamentos da farmácia popular. Você vê ali que o Lula isentou ali os alimentos da cesta básica. Você vê a gente falando sobre a isenção do imposto de renda até R$5.000. Mas você pega o seu vizinho, ele pegou um conteúdo no WhatsApp que está dizendo, olha, o irmão do Lula que cometeu toda essa fraude do INSS é o Lula, é o irmão, é a fraude. Então, isso, de fato, a gente precisa ter uma postura. Eu acho, primeiro, como um olhar, como esses sistemas vêm tentando desestabilizar a democracia, mas como também a gente precisa de uma presença mais forte nas bases. Porque é lá, nas bases, nos territórios, nos bairros, que essa disputa se dá concretamente. E se um candidato como o André, né, que teve as posturas que teve, consegue ir tão longe, de fato é um recado que a gente precisa conversar mais com o povo. Eu acho que, inclusive, conversar com o povo para além desses meios de comunicação virtual. Nós precisamos fortalecer as associações, nós precisamos fortalecer os teatros nos bairros, nós precisamos fortalecer a cultura nos bairros, porque isso vai formando, né, visão sobre o mundo. E aí eu acho que isso a gente precisa reforçar e melhorar. E lógico que a crítica da comunicação, ela é permanente, né? Ela é uma crítica permanente. A gente precisa melhorar muito em comunicação, mas a gente também precisa pensar a comunicação para além dessa esfera, né, do virtual, dessa comunicação. Mas você acha que isso o problema de todo é apenas a comunicação? É preciso uma autocrítica também, não? Com certeza, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que nós Porque metade da população, ou quase metade dos eleitores, escolheu um outro caminho, né? Então, atribuir somente à rede social e tudo mais é algo mais, né? Eu acho que a gente precisa também, com certeza, nunca você vê uma força assim, ela não se está dada por um único elemento, que é a comunicação, não. Mas também vamos pensar, o André fazia aquelas grandes carreatas, né, que todo mundo vê, um movimento espontâneo, que as pessoas foram lá. Não era espontâneo. Você teve uma ação coordenada da Prefeitura Municipal de Fortaleza para ir para a campanha do André. Então, não é tão espontâneo assim.
não é tão jovem que é conduzido por esse projeto. Quando a gente começou a passar a verdade dos fatos sobre o André, você vê que as pessoas começaram a ter dúvidas. Será que eu vou mesmo? Então, eu acho que há esse universo paralelo que a direita tenta preencher todo esse espaço e de uma forma, né, desse candidato que não está ali com os partidos, desse candidato que é aquele jovem que veio para... E não é, sabe? Agora, óbvio que eu acho que falta, assim, a gente vive hoje para as pessoas compreenderem. O PT dirige o governo brasileiro, no estado e no município. E você vê que a gente não conseguiu ainda, no Congresso, a nossa pauta, a isenção do imposto de renda e o fim da escala 6x1. A pauta da direita é a anistia. Isso chega para o trabalhador? Isso chega? Isso não chega. Então, o cara olha para o governo do PT e diz, olha, minha vida está ruim, né? O capitalismo avança, minha vida está ruim, e vai atribuir que é o PT. Mas a gente tem ali um Congresso que está todo, né, ali baseado nas emendas, né? Todo sequestrado por setores ali do Centrão, que não deixa o nosso programa, o programa a qual a gente foi eleito, inclusive, ele está de forma mais colocada no nosso próprio governo. Então, nós temos algumas dificuldades mesmo no processo da política, mas aí remonta pela tradição do PT, né? De conseguir unificar diversos setores, conversar com mais campos, conversar com a universidade, conversar com a igreja. Nós temos aí uma ofensiva tremenda no campo da igreja, de disputar com os neopentecostais. Então, assim, antigamente, nós tínhamos muito mais força no campo da igreja. Nós perdemos, inclusive, uma liderança agora, que foi o Papa Francisco, que tinha totalmente... era totalmente alinhado ao nosso programa, à nossa forma de ver o mundo, né? Um mundo mais igual, um mundo justo, um mundo que não haja preconceito. E é nessa igreja que o PT, inclusive, que tinha militantes do PT na sua fundação. E hoje você vê uma força da igreja neopentecostal, pregando a salvação, pregando, né, a mudança de vida. Assim. Então, de fato, tem coisas que parecem muito mais fáceis do que na vida real ela é. Então, eu acho que falta, assim... Acho que tem autocrítica para fazer? Tem. Sempre... Imagina, você governar o Brasil, né? 2 vezes aí com o presidente Lula, 1 vez com a presidenta Dilma, passar pelo que a gente passou, voltar à condução deste país. Alguns momentos a gente vai precisar ajustar. E acho que a gente tem feito também, sabe? Acho que a gente tem feito. Mas acredito que a gente precisa comunicar melhor com a nossa base social os avanços também que a gente tem feito. Em sendo eleita presidente do PT aqui na cidade, que prioridades Mari Lacerda teria? O que você gostaria de fazer, que você acha que é urgente, que precisa levar adiante? Ativação e fortalecimento dos núcleos de base do PT. Você vê que isso estava na pergunta anterior, né? E a autocrítica, a comunicação, e a gente fala muito assim, tipo, o PT ele nasce desses instrumentos de participação pela base. Então, eu acho que... E a gente tem esses núcleos. E a gente, inclusive, teve esse momento muito forte dos núcleos. Agora, na prisão do Lula, antes, no processo da eleição do Lula, a gente criou os comitês populares. Então, assim, manter o comitê na nossa eleição, agora, para vereadora, nós abrimos 14 comitês populares. E hoje a nossa relação, já em eleita, é com esses 14 comitês. É cada um desses territórios. Então, assim, acredito que o PT, né, em a gente sendo eleita, acho que o primeiro desafio é convergir todas as ideias, fortalecer a gestão do prefeito Evandro, isso é muito importante, é uma gestão do PT, e, sem sombra de dúvida, fortalecer a nossa militância. Porque a nossa candidatura também está aí para dizer que o instrumento mais importante desse partido são seus militantes. Então, fortalecer as iniciativas dos militantes, disputar a concepção do PT pela cultura, né? Fortalecer as mulheres, isso é parte do nosso programa aí na candidatura ao PT. Mari Lacerda, agradeço demais, vereadora pelo PT, está aí com a candidatura à presidência do partido no município. Te agradeço muito a atenção e ter
vindo aqui abrir o coração, eu acho, né? Bater esse papo conosco. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Espero que tenha gostado. Ai, gostei bastante. Eu que agradeço e estou aí à disposição para dialogar com vocês sobre outros temas, sobre a nossa atuação na Câmara de Vereadores. E fiquem aí acompanhando, porque hoje, se já estava divertida, como você fala, efervescente, a partir de hoje fica mais divertida. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.